A paz do Senhor. Hoje iremos tratar sobre o que é o arrependimento à luz da Bíblia. O arrependimento é algo que não provém do homem, mas sim do próprio Senhor. Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vemos aqui que o que faz com que o homem se arrependa é a bondade de Deus. João, o Batista vinha pregando o arrependimento, e conforme as pessoas iam se arrependendo ele as ia batizando. O batismo nas águas do Rio Jordão era uma forma de mudança de vida. O apóstolo Paulo chama o batismo nas águas como batismo na morte. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se arrepender é começar a trilhar uma nova perspectiva de vida. Como vemos acima, o batismo é algo que nos faz atravessar uma ponte e começar a andar como Cristo andou. Jesus começou a fazer menção sobre o arrependimento. Vemos vários relatos. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Jesus está se referindo aqui a um povo que quer somente oferecer algo a Deus, e não se preocupa em exercer a misericórdia. Holocausto fala de oferta de aprovação, oferta para gerar confiança para com Deus. Não ajudar aos que estão caídos e o mesmo que negar a fé. O desejo de Jesus é que nós venhamos levar pecadores ao arrependimento, e isso só vem por meio da pregação do Evangelho. A palavra aqui no arrependimento no grego é metanoia, tendo sentido aqui como uma mudança de mente de um propósito que tinha ou de algo que se fez. É possível o arrependimento sumir. Existem muitos relatos que isso pode ocorrer em Romanos mesmo é um visto. Onde um povo que já tinha tido um relacionamento com Deus, mas aconteceu que retrocedeu. Um texto bíblico sobre arrependimento é Oséias 13:14. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Aqui em Oséias vemos claramente que o arrependimento pode ficar oculto. E por conta dos meus atos de injustiça ele pode se ausentar-se de mim. Judas se arrependeu. A Bíblia Sagrada diz que Judas, ao vender Jesus, sentiu-se arrependido do que fez, ao ver que Jesus tinha sido condenado. Mateus 27:3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Em outras traduções bíblicas diz que ele sentiu remorso, dizendo aos principais sacerdotes que tinha pecado, e que tinha traído sangue inocente. Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento é algo que faz com que você mude de vida, que viva uma vida nova, sem programar os erros do passado. O remorso é algo que é momentâneo, e questão de horas para que as antigas práticas voltem com toda a força. Arrependimento é uma dádiva dada por Deus ao homem, para que ele mude. Estar arrependido na Bíblia significa aceitar a vida de Cristo e começar o processo de novo nascimento. Só que agora a semente vem de Deus, então a Bíblia faz referência a isso como um homem interior que cresce para a vida eterna. Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João está fazendo menção a uma vida justa, uma vida de sinceridade. Porque os fariseus e saduceus foram até o batismo, e João chamou eles de raça de víboras. Esses homens andavam somente por aparência, eles não praticavam nada do que pregavam ou ensinavam. O próprio Senhor Jesus disse que eles não praticavam o que ensinavam. É por conta disso que João falou para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. Aprendemos que não basta só ter conhecimento, é necessário ter um relacionamento com Jesus. Porque aqueles fariseus e saduceus eram todos instruídos na lei, mas não tinham bons frutos. Bons frutos se adquirem com uma vida honesta e em verdade. E por conta disso que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pois, aqueles que são verdadeiros são confiáveis. Arrependimento tem a ver com abandonar o pecado. Para alguns sim, mas essa palavra arrependimento tem um sentido mais profundo que a mudança de ideia.
Paulo fazendo a menção em Atos do Apóstolos 26:20 assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Embora o arrependimento vem de Deus para nós, vemos também que obras também são frutos de arrependimento. Se arrepender é o primeiro passo, o segundo passo é se converter. Converter fala de viver um processo contínuo de mudança de mente. Por isso, o arrependimento é algo que deve se atentar, pois só pessoas humildes produzem obras de arrependimento. Arrependimento leva à salvação. Segundo Coríntios 7:10 Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. A forma de sabermos que estamos arrependidos verdadeiramente é a nossa tristeza. Pois é nela que começamos a mudar nossa forma de pensar e de agir. A tristeza segundo Deus faz com que gere em nós o arrependimento para a salvação. Por outro lado, a do mundo traz morte. O arrependimento não é uma obra que fazemos para obter a salvação de Deus. O próprio Deus nos leva até Ele mesmo. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas sim Ele a nós. Gostou desse vídeo? Deixe seu like.